Paz e graça. Eu queria, nesse instante, neste vídeo, trazer aqui uma reflexão sobre a palavra de Deus e seu efeito em nossa vida. Pelo menos baseado no conceito da meditação da palavra de Deus. Porque estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é algo muito importante nas nossas vidas. O Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Jesus estava fazendo referência nessa expressão dessa palavra a um texto do Antigo Testamento, que nos apresenta a palavra de Deus como um alimento para a nossa vida espiritual. E assim como o nosso corpo físico ele tem uma dependência do mantimento sólido, do líquido, como água, sucos, carne, feijão, arroz, alimentos sólidos, verduras, coisas para o nosso vigor, para a nossa saúde física. A nossa vida espiritual tem essa necessidade de estar alimentada, e a palavra de Deus é um forte alimento para a nossa vida espiritual. Quando se é novo convertido, ou quando ainda não se desenvolveu espiritualmente, quando não se tem um pleno conhecimento, ou pelo menos um conhecimento razoável da palavra de Deus, as primeiras impressões da palavra vêm a nós, e ela é comparada como um leite materno. Assim como um bebezinho, ele depende do leite materno da mãe, que sustenta ele. Assim é a palavra de Deus na vida do novo convertido. É como um leite. Mas é claro que esse novo convertido vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Então, ele já não deva só se contentar com leite, mas ele deva agora buscar algo mais sólido, uma palavra mais firme. Então, esse desenvolvimento, a pessoa vai, à medida que ela vai crescendo espiritualmente, é à medida que ela vai se aprofundando no conhecimento bíblico, se estruturando no Senhor para chegar a varão perfeito, a estatura perfeita a Deus. Estatura perfeita a Deus não quer dizer que nós aqui neste mundo seremos perfeitos, mas fala-se da perfeição da vida espiritual, porque a vida espiritual sim, ela pode ser perfeita. A vida espiritual ela pode ser relapsa, relaxada, ou ela pode ser perfeita. Como que se vive uma vida espiritual relaxada? É alguém que constantemente não obedece à palavra de Deus, é alguém que constantemente cede às suas fraquezas, é alguém que não tem satisfação em buscar o Senhor em oração, em consagração, em meditação da palavra, na vigilância. Então essa pessoa não vive uma vida espiritual saudável, bem desenvolvida, amadurecida. Então, essa não é essa a proposta que Deus tem para nós. A proposta de Deus para nós há um desenvolvimento na nossa vida espiritual. Então, chegar à estatura perfeita e agradável a Deus é vivendo essa vida na meditação, no conhecimento bíblico, na prática da palavra. E à medida que a gente vai vivendo nesta circunstância, a gente vai tendo essa perfeição espiritual, não nossa perfeição física, que somos imperfeitos nesse sentido, mas espiritualmente sim, porque a Bíblia declara que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, espiritualmente falando, é possível ter uma vida espiritual perfeita, sadia, que corresponda à proposta divina nas nossas vidas. Então, há essa necessidade de estudar a palavra. Agora, a palavra de Deus ela é muito importante. Aí eu estou
me propondo a falar, a argumentar nesta situação por causa de um detalhe sobre a palavra de Deus, sobre o estudo da palavra de Deus. É porque na meditação que eu fiz no Salmo 1, em que nos primeiros versos ele diz assim, Salmo 1, os versos, né? Não é versículo, vou dizer versos, 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nesse salmo aqui, a gente percebe a satisfação de alguém que se sente satisfeito em termos do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus, e a palavra de Deus é a base para esse relacionamento. Então, ter intimidade com a palavra de Deus é ter intimidade com o próprio Deus. Inclusive, Jesus, em João, ele é apresentado como Logos, a palavra encarnada. O Logos encarnado, a palavra encarnada. Então, ter comunhão com a palavra de Deus é ter comunhão com o próprio Deus. Esse desejo de buscar a palavra, de se alimentar com esta palavra. Mas o que eu quero assim, trazer na reflexão é essa questão de meditar de dia e de noite. Tem pessoas que confundem a palavra meditar com ler. E a gente tem assim, tudo bem que as pessoas que têm assim, algum conhecimento sempre espalham que sobre a dedicação dos judeus na sua idade para conhecer a Torá, os primeiros livros da Bíblia, que pelo menos eu ouço as pessoas falarem direto em cima do púlpito, que eles sabem de cor e salteado, ainda numa idade bem mínima, né? Ainda na sua juventude, ele já tem um grande domínio. E a gente tenta colocar esse conceito de ler a palavra dia e noite. Isso é uma coisa que eu verifico constantemente, né? E eu acho assim, com todo respeito, por pesado que seja a palavra, mas eu acho uma grande hipocrisia. A gente vive num país em que as pessoas não têm o hábito de leitura. E o que é pior, a maioria ou é analfabeto ou semi-analfabeto, mesmo nós estando vivendo no século XX. Por incrível que pareça, né, há uma grande dificuldade. Nós conseguimos atingir a tecnologia, o avanço tecnológico, mas a alfabetização, no seu contexto geral, ela não foi atingida. E, particularmente falando sobre mim, eu só tenho o primeiro grau. Né? Primeiro grau. E a semelhança de mim, ou menos abaixo de mim, alguém que abaixo que eu quero dizer no sentido de formação escolar. Muitas pessoas não concluíram nem a primeira série, cara. Não sei nem como é que se diz hoje em dia, né? Porque mudaram as linguagens. Mas, na verdade, a gente não tem, o brasileiro não tem o hábito de leitura. Então a gente vê muitas Bíblias sendo feitas, muitas Bíblias sendo vendidas. A gente vê, inclusive, muitas pessoas assim, com Bíblias de estudo diferente. E a maioria das pessoas nem tem Bíblia de estudo, mas não estuda aquela Bíblia que ela tem ali apenas por um hobby, por uma tentativa de impressionar alguém, por um ar de intelectualidade. Mas você percebe que a pessoa não tem aquela bagagem toda quando ela abre a boca para poder falar daquilo que ela supõe-se ter de conhecimento. E até mesmo o cara consegue contradizer o que ele está lendo nos comentários. Então a gente verifica, e isso é uma realidade. Eu nunca vi nenhum dado estatístico, pelo menos não recente, anteriormente já vi, nunca é a palavra que não devia ter dito agora, mas já vi dados, né, sobre essa questão da cultura aqui do Brasil, mas recentemente eu não vi. Mas é bem conhecido que nós não temos o hábito de leitura, a maioria dos brasileiros. Quando eu digo nós, não quero dizer que eu não tenho, e nem que talvez você que esteja vendo o que eu estou falando agora nesse instante possa ter o hábito de leitura. Eu gosto de ler. Eu nunca gostei de estudar, na verdade, na escola.
Estranho isso, mas eu sempre fui dado à leitura. A primeira coisa que me despertou para a leitura foi revistinha em quadrinho. Pato Donald, super-heróis, quando eu era criança e tal. Mas isso... Depois eu tive o hábito de ler livros de bolso. Tinha uns primos que eles tinham esse costume de ler, aí eu já peguei algumas coisas emprestadas com eles para mim. Se fala quando eu era novo, bem novo mesmo. Aí fui desenvolvendo esse hábito de leitura. Então quando eu me converti, que eu vim para a igreja, cara, ler não era uma dificuldade para mim, porque eu sempre tive interesse por isso, por leitura, por ler, gosto de ler. Então isso não me faz melhor do que ninguém. E quem também não gosta de ler, ou seja pior do que eu, a questão é que a leitura é uma questão de gosto. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não adianta a pessoa fingir. Aí eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas com essa história de que vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e começa a ler, não termina de ler e fica frustrado. Um monte de frustração que se tem. Aí alguém se vangloria, porque depois de 5 anos depois ele conseguiu ler a Bíblia toda. E acho que foi um grande feito. Com todo respeito a quem conseguiu fazer isso em 5 anos. Porque ler a Bíblia, cara, você pode ler durante um ano, de Gênesis e Apocalipse, umas 2 ou 3 vezes. Para quem tem o hábito de leitura. Quem não tem, não tem. Mas, em si, então, vou continuar nisso aqui. Isso gera muita frustração para muitas pessoas. Tentam, não conseguem. Existe um plano de leitura que você pode ler a Bíblia seguindo ele durante um ano inteiro. E no término do ano, se você começar direitinho, fizer direitinho, ler de acordo com as instruções, você consegue chegar ao fim do ano concluindo a leitura. Eu conheci também pessoas que leram bastante, pessoas que se vangloriavam por sempre estarem lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Estou rindo assim, mas eu já li, mas nunca vi razão para contar a vantagem de estar lendo, porque isso nunca me fez superior a ninguém. Ler a Bíblia durante um ano mais de uma vez, de Gênesis e Apocalipse. Ultimamente eu não faço isso. Já tem bons anos que eu não tenho essa obsessão, porque a religião coloca essa obsessão na sua mente. Às vezes não é nem uma questão espiritual, é uma obsessão. Porque quando você consegue atingir, tudo bem, mas quando o cara não atinge, muitas pessoas são frustradas, ficam frustradas. Aí eu vou voltando aqui a dizer que eu conheci pessoas que faziam isso, se vangloriavam, mas o cara não conseguia estruturar uma mensagem em cima dessa leitura que ele fazia de ponta a ponta. Aí a gente, quando ia dialogarmos, né, o que ele entendia do personagem que ele leu e tal, aí pessoas não se preocupou tanto em cumprir com essa leitura que ele não parava para meditar, ele não parava para meditar. Ele não parava para meditar. Então ele só releu, e não conseguiu guardar coisas que tenha sentido e argumentar de forma com sentido. Então, quando a Bíblia fala aqui, e na sua lei medita de dia e de noite, meditar de dia e de noite não é ler dia e noite, é meditar. Mas você lê algo da Bíblia, você procura, se você é um estudante, fica mais fácil. Então, quem estudante que eu falo de um curso de teologia, ou de uma teologia de formação de faculdade mesmo, aí você já está no caminho. Mas se for um estudante didático como eu, que estuda por si próprio, você lê, recorre a dicionários, a comentários, para poder entender o que aquele texto está dizendo. Vai meditar dia e noite. Você não precisa ficar lendo ele dia e noite, mas você leu, você ponderou na sua mente, refletiu. Mas essa meditação, ela não tem que sair da sua mente após você levantar. Quantas vezes eu falo por experiência própria que eu li, reli, e depois fiquei pensando no texto, pensando até que o entendimento veio e uma construção de um pensamento
horas e horas depois, inclusive que eu estava bem distante dos livros, porque eu continuei a meditação depois. Então, quando a gente encontra algo que nos desperta um interesse dentro da Bíblia, a gente tem que procurar meditar. E essa meditação que é a grande X da questão que nos traz esse fortalecimento, porque a Bíblia que não diz assim, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei lê dia e noite, não é meditar, porque nem sempre você vai poder estar aí lendo, você está no seu trabalho, executando uma função, e essa função te exige tanto assim que você tenha essa concentração no que está fazendo, então você pode fazer ali e meditar. E já houve fatos nessa meditação de eu estar trabalhando e de ter o entendimento da palavra dentro do meu serviço, porque a função que eu estava fazendo me fez lembrar de um texto, de uma situação na Bíblia, que inclusive me serviu de pano de fundo, tanto para a mensagem quanto para dialogar com alguém e falar algo interessante sobre a palavra de Deus dentro daquilo ali, como Jesus fazia. Jesus, ele falava a palavra de Deus, mas olhai para os lírios do campo, olhem as aves do céu. Então ele conseguia pegar o cotidiano e trazer para dentro da mensagem dele, que é o que a gente tem essa condição dentro dessa meditação. E isso nos ajuda, essa meditação, dentro do nosso ambiente. Porque o Salmo ele começa dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, uma meditação constante na palavra de Deus nos preserva nesse momento no nosso ambiente social. Porque a nossa meditação, aí vem algumas informações que não condizem com o nosso proceder de cristão, e essa meditação previne a nossa mentalidade, a nossa consciência e nos blinda com relação a informações externas que tentam deturpar a nossa consciência cristã. Então, o grande foco do que eu estou assim analisando aqui nessa argumentação é a meditação constante na palavra de Deus. E a meditação, mesmo para quem que não tem um hábito de leitura, você pode meditar. Agora, para quem é analfabeto, que não sabe ler, nós temos grandes recursos, né? A tecnologia está muito avançada. Existem muitos CDs de áudios, de leituras bíblicas que você pode botar, ouvir e refletir no que você está ouvindo. Existem vários recursos, mas que seja para quem lê ou para quem não sabe ler, a grande importância é de nós mantermos uma meditação da palavra de Deus. Não basta simplesmente ler por uma questão de obrigação ou para se vangloriar, porque leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas é necessário a gente saber do que nós estamos lendo, qual o foco daquilo que nós estamos lendo. Eu não vou mentir, tem coisas na Bíblia que eu não conheço direito e eu devo admitir que tem coisas que eu não tive interesse. Eu falo, poxa, mas toda a Bíblia é inspirada, mas tem coisas que eu nunca me prendi ali. E eu conheci pessoas que se prenderam exatamente naquilo que eu não gostava, que vieram com informações que despertaram meu interesse naquilo. Aí eu fui lá, dei uma olhada, porque eu já li várias vezes a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Muitas coisas eu li, gostei, me aprofundei. Outras eu achei uma leitura difícil, pesada, e que na verdade não me despertou tanto interesse, então eu não me aprofundei. Tanto é que quando alguém toca em determinados assuntos que estão lá naqueles trechos que eu não tive esse grande interesse, me traz algumas coisas que despertam assim, né, eu fico surpreso de ver a grandiosidade daquilo que está sendo dito sobre alguns textos. Mas a gente deva buscar aquilo que te dá o interesse, principalmente hoje. Tente conhecer os evangelhos, as cartas paulinas. O Antigo Testamento é extremamente precioso para nós, porque ele é a base do Novo Testamento. O Novo se interpreta, é a interpretação do Antigo, é o cumprimento do Antigo. Aquilo que foi profetizado sobre Cristo se concretizou no Novo. Então não tem como a gente viver esse novo sem entender ou desprezando o Antigo. Nunca despreze a Escritura. Mas a verdade é que, para o nosso viver diário, é o Novo Testamento. É
o Novo Testamento, nós somos gentios, nós somos judeus, não temos que guardar costumes judaicos, então a gente vai observar tantas coisas judaicas do Antigo Testamento como sombras de linguagem, de figuras que servirão para a nossa vida espiritual. Então a meditação sempre será importante para tirar essas experiências espirituais, mas é a partir do novo que nós estamos inseridos dentro do reino de Deus, mas que cada um possa ter essa condição de fazer a meditação e que não fique na obsessão simplesmente de ler Gênesis e Apocalipse por obsessão, mas que faça da palavra de Deus uma meditação diária, uma meditação constante para a preservação da fé, para a preservação da esperança, para a preservação da consciência cristã diante de tantas informações que muitas vezes vêm a nós que não são de acordo com a nossa confissão de fé, para que estejamos assim alicerçados e não sejamos influenciados pelo conselho dos ímpios, para não parar no caminho dos pecadores, ou seja, aqueles que não temem ao Senhor, para que na roda dos escarnecedores nós não sejamos pegos agindo de forma contrária à proposta que Deus tem para nós. Que Deus possa abençoar a cada um, fortalecendo e dando condição de estar com a vida despertada em relação ao compromisso com o Senhor.